Hoje vamos iniciar o módulo 4. Nesta primeira aula, vamos recordar o que são substâncias e misturas de substâncias e de que forma se podem classificar as misturas. Certamente te recordas que toda a matéria é constituída por átomos que se ligam entre si, originando moléculas. A forma como as moléculas se formam e a forma como existem na natureza permite-nos classificar todos os materiais. Assim, podemos considerar que todos os materiais que existem na natureza são misturas de dois ou mais componentes, e cada um destes componentes designa-se por substância. Então, temos substâncias, que são materiais constituídos por um único componente, como a água ou o ferro, e temos as misturas, que são materiais constituídos por dois ou mais componentes, como o mármore ou a água com o azeite. Relativamente às substâncias, podem ainda classificar-se em simples e compostas. As substâncias simples são constituídas apenas por átomos do mesmo elemento, como por exemplo o oxigênio, o cloro, que se utiliza para desinfetar a água das piscinas, o hidrogênio. Já as substâncias compostas são constituídas por átomos de elementos diferentes, como o dióxido de carbono ou a água. Recorrendo à simbologia de esferas coloridas para representar os átomos, vamos analisar aqui alguns exemplos. Podemos facilmente distinguir as substâncias simples das substâncias compostas. O caso do oxigênio é uma molécula constituída por dois átomos de oxigênio. Se repararem, as duas bolinhas são iguais, do mesmo tamanho e da mesma cor. Analisando agora a molécula do ozono, ela é uma molécula constituída por três átomos de oxigênio. Se repararem, são três bolinhas, do mesmo tamanho e da mesma cor. Já o cloro é uma molécula constituída por dois átomos de cloro. Se repararem novamente, são duas esferas coloridas da mesma cor e do mesmo tamanho. Então, nas substâncias simples, nós podemos verificar que as moléculas são constituídas por átomos do mesmo elemento, sempre. Agora, nas substâncias compostas, vamos analisar a tabela que se segue. Temos aqui nesta tabela os exemplos de substâncias compostas que estavam anteriormente. Então, vamos analisar o caso da água. Ela é uma molécula constituída por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Portanto, é uma molécula constituída por átomos de elementos diferentes e, por isso, é uma substância composta. Já o metano é constituído por um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio. O dióxido de carbono é constituído por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Se vocês repararem, cada uma destas moléculas que aqui está é constituída por átomos de elementos diferentes que estão representados por esferas de cores diferentes. E assim sucessivamente, analisando o amoníaco, o etanol e o cloreto de hidrogênio. Analisando agora as misturas, elas são formadas por dois ou mais componentes, como por exemplo o granito, onde facilmente distinguimos cores diferentes provenientes de pedras diferentes, o latão, que é uma liga metálica composta por cobre e zinco, e o ar atmosférico, que é uma mistura de gases, entre eles o azoto, o oxigênio, o dióxido de carbono, o vapor de água e muitos outros, só que em quantidades mais reduzidas. Tal como as substâncias, também as misturas podem classificar-se em homogéneas, heterogéneas e coloidais. As misturas homogéneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme em toda a sua extensão, ou seja, nós não conseguimos distinguir nenhum dos seus componentes a olho nu, como por exemplo a água açucarada, o ouro e o quartzo. Já as misturas heterogéneas são aquelas que não apresentam um aspecto uniforme e cujos componentes, todos ou apenas alguns, se distinguem a olho nu, como por exemplo areia, em que facilmente distinguimos grãos de cores diferentes, a água com o azeite e os refrigerantes gasificados, nos quais nós conseguimos facilmente identificar as bolhinhas de gás.
Por último, as misturas coloidais são as mais difíceis de identificar, uma vez que facilmente se confundem com as homogéneas. As misturas coloidais têm um aspecto uniforme a olho nu. No entanto, quando observadas ao microscópio, é possível distinguir os seus componentes, ou pelo menos alguns. Os exemplos de misturas coloidais que eu quero que vocês saibam identificar são o sangue, as tintas, as claras em castelo, os cremes, a gelatina, os gelados, a pasta de dentes e o leite, e todos os seus derivados, como o queijo, as natas, o iogurte, a manteiga, maioneses e assim, afins. Então, agora o que eu pretendo que vocês façam são estes pequenos exercícios onde vão aplicar os conceitos que acabamos de recordar. Já sabes, resolve no teu caderno, tira uma fotografia e submete as tuas respostas no Moodle. Bom trabalho!